Bem-vindos ao SBP de PAcast, o podcast da Brasileira. Eu sou o Júlio Sperbi, hoje eu estou acompanhado da nossa colega Renata Telocken. E hoje nós vamos falar das origens da Brasileira. E temos convidados o Loris Meller e o Leonardo Francischelli, dois membros fundadores da nossa sociedade. Então, para dar um start no negócio aqui, nos contem um pouco mais da fundação da Brasileira. Assim, qual que foi o contexto dessa criação? Eu passaria assim a palavra para o Loris, né? Porque o Loris retornou muito antes que eu de Buenos Aires e talvez ele possa, então, quem sabe, falar melhor do que eu sobre os primórdios da nossa fundação. Bom, ok. Bom dia, então. O início da Brasileira, provocado pelo esse comentário do Francischelli, temos que nos reportar à década de 80, fim da década de 80, que um grupo, nós éramos, como era o mundo o mundo psicanalítico aqui em Porto Alegre, né? A psicanálise, ela estava começando, ela não estava tão difundida como é nos dias de hoje, ela estava mais restrita à ligação de pequenos grupos que estavam iniciando na década de 80, aqui em Porto Alegre, e que tem a ver conosco, né, a Brasileira, ela nasceu com o intuito de ser uma sociedade pertencente à IPA. E Porto Alegre tinha uma sociedade pertencente à IPA. Então, o contexto era um início do movimento psicanalítico do local e as características locais de Porto Alegre, que eram diferentes, por exemplo, de que nós, o Francischelli, eu acho que vai concordar, eu vivenciou isso, vínhamos de Buenos Aires, onde a psicanálise tinha uma difusão e uma penetração social e cultural bem diferente daqui em Porto Alegre, que era muito restrita. Eu penso que essa colocação do Loris, ela é pertinente, né? Porque surpreendia, né? Eu fui a Buenos Aires nos anos 73, né? Eu volto aqui em 86, no meu regresso. E, efetivamente, já essa parte inicial que o Loris conversa, ele chegou um pouco antes que eu aqui. Mas eu também senti algo assim, enquanto que Buenos Aires, a psicanálise estava difundida na sociedade de uma maneira assim, cultural, literalmente, ou muito próxima da literatura. Aqui parecia que ela estava muito mais fechada, se nós pudéssemos dizer assim, né? Então, os movimentos aqui, tinha alguns outros movimentos, outras instituições, quem sabe até o movimento lacaniano também em Porto Alegre, né? Estava começando. Estava começando nessa época, é bom a gente citá-lo também, claro, né? O CEP também. O CEP, né? Tinha o CEAP e outras instituições que a gente está aqui ignorando. Aqui tinha uma efervescência em Porto Alegre, me parece, ou uma avidez por mais psicanálise. Não sei como é que o Loris pensa isso, mas e um movimento importante que na época psicólogos não tinham acesso à psicanálise dentro da IPA, aqui em Porto Alegre. E esse foi um movimento importante que tem a ver com o movimento dos psicólogos estavam ávidos para entrar em contato com a psicanálise, e era muito restrito, né? Uhum. A gente escutava histórias de muitos colegas que depois a gente foi conhecendo, né? Aqueles mais inquietos, né? Iam e voltavam a Buenos Aires. Colegas psicólogos, que depois a gente ficou sabendo, né? Que iam ou fazer
trabalhos teóricos ou próprias análises, algo assim, né? Muita gente, particularmente psicólogos, como não podiam ingressar. E na época também vinham coordenadores, vinham profissionais de Buenos Aires dar grupos aqui. Isso também é importante, né? Que vinha colegas de Buenos Aires. Então a gente acabou entrando, né, nesse movimento e principalmente, né, não tanto da psicanálise, porque muitos de nós fundamos, né, o CEP, que era uma instituição já com a ideia da psicanálise, mas a brasileira nasceu principalmente no sentido de ser uma instituição ligada à IPA aqui em Porto Alegre. Por quê? Nós que havíamos feito a formação em Buenos Aires, tínhamos uma ideia da IPA que era diferente da ideia da IPA aqui de Porto Alegre. Então, a mim particularmente, eu sempre digo isso, que uma das razões que me fez entrar junto com os colegas nesse movimento para que acabou redundando, né, na fundação da Brasileira, foi, eu diria assim, quase como se a IPA estava sendo injustiçada, porque cada sociedade dentro da IPA tem seu próprio, leis que são básicas, mas tem normas para a aplicabilidade das leis que dependem de cada sociedade. Então, aqui em Porto Alegre, se confundia aquilo que eram determinações da IPA com normas de aplicabilidade daquilo, como análise pessoal, como é que tinha que ser, idade, quem podia fazer, né? Aqui em Porto Alegre estava muito ligado que para ser psicanalista tinha que ser psiquiatra. Era praticamente um caminho, se não estava explicitado, mas era natural. Fazia primeiro a psiquiatria e depois entrava. E a IPA não contava com essa exigência, com essa necessidade. Né? E nós trouxemos isso de Buenos Aires, né? Ainda que muito de nós fez a psiquiatria e depois ingressou, né? Eu acho que basicamente isso, né? E também, né, Francis Kelly, eu acho que foi uma maneira de trazer, aí sim, nós mais particularmente, que fizemos a formação na APA, na Sociedade Argentina de Psicanálise, nós trouxemos uma maneira de transmissão da psicanálise que era bem diferente, bem revolucionária, né? Bem ousada, né? Que era o que depois acabamos com o tempo implementando na Brasileira, que conhecemos como um livre cátedra e liberdade curricular, né? Semestralidade. Né? Mas eu penso que isso que o Loris diz, ela é como também tem um contexto que a gente poderia chamar histórico-político. Também. Muito importante, porque também tem os processos políticos, né? Nesses anos, né, eram os anos das ditaduras, digamos, né, particularmente na nossa, né, não só no nosso país, mas também na América Latina, né? Então, essas épocas foram bastante atravessadas por esses movimentos políticos, né, onde essas questões eram muito presentes, me parece, né? Mas eu queria também destacar que também tem uma outra circunstância que eu não sei como elas aconteceram, mas que de repente, não mais que de repente, como diz o poeta, né? Um grupo de colegas daqui resolvemos ir para Buenos Aires. Mas eu nunca falei com o Loris, apesar de o Loris ter sido meu bicho na faculdade. Ele foi meu bicho na faculdade, é bom esclarecer isso. Né? E que, de repente, eu nunca falei com ele pré-Buenos Aires, e fomos nos encontrar lá, e nós fomos, e de repente somamos um grupo em Buenos Aires de colegas aqui de Porto Alegre. Eu acho que era um superior a 10 colegas, uma coisa assim, e todos interessantes regressando para a nossa cidade. Né? E também, então, nós vimos de uma IPA-APA, né, na Associação Psicanalítica Kantiana, que era a tradição na América Latina, que colaborou, assim, com a fundação de várias sociedades em toda a América Latina. Foi a instituição mãe, né?
Nesse sentido, o Loris diz bem, uma instituição-mãe. Então, nós regressamos aqui, já existindo uma sociedade psicanalítica, que eles têm uma origem, de alguma maneira, com alguns fundadores da SPPA, na sociedade que existia, que também se formaram em Buenos Aires. Olha só a coincidência. Só que também nós ingressar numa sociedade como essa, naquele momento, éramos um grupo, e lembra que nós fizemos reuniões nesse sentido, né? Mas não houve possibilidade de ingressar, né? Pelas diferenças que eu creio que o Loris expôs muito bem, né? Era uma lei geral, mas era a aplicabilidade dessa lei, e que nós tínhamos uma outra vivência também de uma sociedade. Então, eu penso que essas circunstâncias históricas, políticas, né, e essas coincidências, que não se sabe bem por quê, que um grupo de médicos, porque naquele momento só ingressava médicos, migrou para Buenos Aires para fazer a formação. E creio que eu nunca somei exatamente quantos somos, quase 10 colegas, né, mais ou menos. E esses colegas foram muito importantes, então, na fundação da nossa brasileira, né, Loris? Sim, importante porque eram colegas que, como Francischelli diz, estávamos em Buenos Aires, nós éramos um grupo de ao redor de 10, e praticamente a metade fez a formação na APA e outra metade na PIDEVA, que é a outra sociedade da IPA em Buenos Aires. E voltamos aqui e nos unimos, então, com um grupo de psicanalista local, né, que tinham feito a formação na Sociedade de Porto Alegre, e mais um colega, o Abu Chaim, que fez a formação no Rio de Janeiro, a Isolina, que fez a formação em São Paulo, e nós fizemos, então, um grupo no sentido de formar o que depois resultou, né, na fundação da brasileira, a nossa brasileira. Eu acho que isso que o Loris está dizendo também tem a importância, né? Porque vejam bem, então, no fim nós tivemos 2 colegas do Rio, né? Que era o Petrucci depois e veio o Abu Chaim, na fundação. Exato. Né? Tínhamos nós tínhamos 2 colegas mulheres, a Ana Rosa, que fez a formação na PDEL, como diz o Loris, e temos a Isolena, que é outra mulher da fundação da nossa sociedade, que fez a formação em São Paulo, na Sociedade de São Paulo. E vários colegas aqui de Porto Alegre, né, que fundaram, que também ingressaram na fundação da Sociedade Brasileira. Portanto, o grupo também que reuniu na fundação da Sociedade, nós agora estamos contando aqui, tem o número que éramos 17 colegas com um percurso de cada um muito interessante, de muita história, de muito andar, né, no caminho da psicanálise, né? Então, me parece que também isso repercutiu de uma maneira assim muito favorável junto às autoridades da IPA. Nós sempre fomos muito bem recebidos. Quem sabe o Loris possa falar mais nessa direção de sermos muito bem recebidos. E também cabe dizer que também a sociedade já existente em Porto Alegre também concordou, aceitou, né? O Loris pode dizer melhor, eu acho, essa questão. Eu acho que essa diversidade de fundadores, de distintas origens, foi importante, do ponto de vista político, que o Francischelli enfatiza, porque facilitou, de algum modo, o momento no ingresso na IPA, porque estava coincidindo com a IPA ser presidida por um latino-americano, foi mais ou menos na mesma época, então isso favoreceu. Mas outra coisa que foi muito importante, eu acho, na brasileira, as origens, foi que a maneira de transmitir a psicanálise dentro da brasileira, ela começou já com, como dizer assim, uma espécie de DNA diversificado. Porque, então, os colegas que tinham feito a formação no Rio defendiam ou tinham como referência a formação própria. A Isolina de São Paulo
da PDEBA, nós da APA. Então, houve uma discussão muito interessante para chegar a um ponto comum. E eu acho que foi uma coisa muito importante nossa, foi as decisões eram tomadas de uma maneira democrática, eram votadas e tal tendência perdia no voto, outra ganhava, e assim, ou faziam negociações, mas eram sempre discutidos. Não foi algo imposto nem da IPA. Não foi um modelo que a IPA, vocês fazem assim. O conteúdo, éramos o que tinha que fazer, análise, o tripé famoso. Porém, a maneira de colocar, nós já lutamos e conseguimos fazer da nossa maneira. Isso acho que foi muito importante, criar um clima que é democrático, mas mais que o que está por subjace a isso, né? O sentido de liberdade, de diferenças e lidar com diferenças. Nós, os 17 aqui, podemos dizer que pensávamos muito diferente uns dos outros. Eu acho que inclusive entre nós mesmos, né? Sim. Porque a APA era a única, praticamente, sociedade em Buenos Aires, né? E já por uma diferença nasceu a PDEBA, né? Uma diferença que nasceu dentro da APA. A PDEBA. Então, como disse bem o Lores, alguns colegas vieram lá. Mas também os colegas aqui de Porto Alegre, que se formaram na SPPA, era um grupo robusto, né? Com colegas que participaram da fundação da nossa brasileira, com uma trajetória, né? E com muita força. E né? com muita força. Muita força. Eles foram muito importantes. Né? E com colegas com uma trajetória internacional dentro da própria IPA. Né? E com muita experiência de instituição. Né? Então, eu acho que muito mais que nós. Até em nível de instituição, muito mais que nós. Só para citar, o Dr. Zimmermann, por exemplo, né? Ocupou lugares importantes dentro da IPA latino-americana. Foi vice-presidente da IPA. E dentro da própria IPA também. Então, o grupo aqui também não era um grupo, digamos, com muita polenta, vamos dizer assim, né? Muita polenta. Né? Até, como diz o Lores, de instituição, mais institucionalmente mais que a gente, né, Lores? Convivência institucional mais, assim. Inclusive, os primeiros contatos com a IPA, né? Os colegas, o Gley, principalmente, né? Eles foram, através do Davi Zimmermann, foram muito importantes nos primeiros contatos para que viesse a IPA nos conhecer, porque assim nasce uma sociedade dentro da IPA. Vem um comitê conhecer quem se propõe a formar uma sociedade. Então, nós recebemos o comitê que se chamava Visit Committee, né? E que vieram nos conhecer e aí, então... Eu penso conheceu assim, os nossos aos 17, né? Mas eu penso que a nossa contribuição nesse sentido, né, também importante, parece, que em geral, segundo algumas notícias que eu tenho, pode ser uma questão de confirmar, os comitês da IPA nunca são a mesma nacionalidade. Enquanto que nós, talvez pelo grande número de colegas que se formaram na Argentina, todo o comitê de visita que nós tivemos era formado por colegas da APA e APDEBA e APA. Talvez seja a nossa contribuição daqueles que se formaram na Argentina, que gerou um comitê de uma mesma língua só, né? De um mesmo... Porque, em geral, se eu tenho uma boa notícia, em geral, são mais de uma, né, nos comitês de visita. Então, começou, e esse DNA, que eu acho que é uma bela referência que o Lores faz, de diferentes, tivemos que ir discutindo entre nós de uma forma, parece, absolutamente democrática, né? Que eu espero que essa ideia de democracia não se perca com o andar da carruagem. Claro, né? Acho que a nossa sociedade segue, de alguma maneira, unida com suas diferenças, né? Esses valores que vocês estão colocando que
estão nos nossos alicerces, talvez, né? Nas nossas fundações, a possibilidade de ser diferente, né? Dentro da IPA também, né? E acho que foi o Loris que comentou sobre a liberdade de cátedra em algum momento, ou o Francischelli, né? Algo que a brasileira acabou adotando. Então, entrando nesse assunto da formação, o que vocês pensam, assim, né? Não no sentido prático de como funciona, mas da importância disso, da liberdade de cátedra e até da exigência. São duas liberdades, né? Liberdade de cátedra e curricular. Sim. Mas nós, bem, o Loris vai falar seguramente, porque é a paixão dele, então vou deixar para ele falar. Mas, fundamentalmente, né, como uma base, essencialmente uma base sólida freudiana. E também, né, concorrendo à pergunta, assim, dessa exigência, vamos dizer, né, dessa importância de ser 50% Freud. Né, isso é como o Loris, que sabe mais que eu de Freud. Então, tá, vamos lá, então. Fica para Loris. Bem. Provocação. Não, mas eu acho que a liberdade, né, e ela, dentro da sociedade, ela tem que obedecer, o que a gente entende que é a essência da psicanálise, que é um método de compreensão do ser humano, né, que visa, né, uma liberdade no sentido de autonomia, né, de que o sujeito seja dono de seu destino, que é muito difícil, se aproprie, né, daquilo que é possível. E eu acho que esse princípio, que é da psicanálise, tem que ser aplicado também na formação. Sim. Né? Que seja algo que quem vai fazer a formação, ele consegue não preencher uma forma, né? Mas se formar no sentido de sair de dentro a sua vocação e os seus impulsos e a sua maneira de ver o mundo, né? Então, acho que a liberdade essa, né, curricular e de cátedra tem um pouco isso. É um oferecimento, né? É uma gama de opções psicanalíticas, no sentido de seminários, de conteúdo, de autores, os quais cada um vai se identificar, vai se sentir mais, vai se apropriar mais. Não é algo imposto de fora para dentro, ou, como Freud falava via del porre, né? Era mais a via del levare, né? Eu acho que a formação, acho que isso é importante, isso, né? E é claro que tem que ter uma base, né? E a base tem que ser Freud, né? E é muito interessante também, né? Porque a gente ouve muito, né? Não tem um psicanalista, eu acho, que não cite Freud, ou que diz que começou e que deu Freud e que sabe Freud. Mas depois, a gente olhando mais de perto, a gente vê que cada um viu de uma maneira, né? Uhum. A gente sabe, assim, né, de instituições que, viu Freud. Né? Nós temos a metade da formação, uma exigência teórica, né, que seja seminários freudianos, né? A outra metade, né? E mesmo freudiano, com liberdade de escolha dos temas, né? Porque hoje, né, diferente dos nossos inícios, quem entra na psicanálise a grande maioria já vem com conhecimento de psicanálise, né? De grupo de estudos, já está familiarizado com o pensamento psicanalítico, com o tratamento pessoal, né? Então isso hoje é diferente, mas não dá, né? É impossível, né, na nossa maneira de ver, né, se afastar da base freudiana, né? Então isso acho que é muito importante, né? Viu que eu falei que o Loris, né, eu nem lembrava mais de via del porre e via del lavare, ele evocou essas duas, essa metáfora freudiana, que é uma beleza pura. Mas eu penso também, né, que eu quero entender a ideia de liberdade, né? Porque eu particularmente tenho uma ideia que a própria psicanálise, o que ela pode oferecer a alguém? É libertar alguém, né? A própria psicanálise se supõe
porque a gente pensa... Eu, pelo menos, teve um tempo, né? E como eu tenho uma prática, né, de residente de psiquiatria e de clínicas psiquiátricas, e achava que a patologia mesmo era psicose. Mas depois a gente vai examinar uma neurose, a gente descobre que a neurose também não é como eu pensava, né? É tão limitante quanto. Né? Mas ela, exatamente, o Lores está a palavra, ela é limitante tanto quanto. Então, eu penso assim, que o sujeito nasce e tem uma vida para ser vivida. E a patologia psíquica, seja ela de onde eu queira classificá-la, ela vai limitar a sua potencialidade, né? Uhum. Na vida profissional, na escolha, na sua sexualidade. Vamos falar em sexualidade também, porque a psicanálise tem um fundamento na sexualidade. Não tem como não falar, né? Não tem como não falar. Então, a ideia da liberdade, a própria psicanálise está inserida, eu vejo assim, quase inserida dentro do conceito de liberdade. Né? Nesse sentido, de libertar o homem, né, Lore? Sim. Então... E as nossas instituições é o que nós estamos tratando de transmitir, né? Que ela tenha liberdade também, né? Então, esse é um ponto importante, né? E essa questão da liberdade de cátedra e curricular. E é interessante, olha bem, que na fundação de um grupo que vem de diferentes lugares, mesmo nós que nós formamos, muito de nós em Buenos Aires, já a formação, mas não é a mesma, tem algumas mudanças já, né? Uhum. E conseguimos, entre todos, né, não é que foi muito fácil, né? Não é que nós estamos aqui pintando discussões fortes sobre essas questões, mas democraticamente chegamos a esse consenso que o nosso instituto reza isso, né? Liberdade de cátedra e curricular e a semestralidade com que nós começamos desde o início, né? No início não tínhamos. Levou um tempo. Levou um tempo, né, para nós passar para a semestralidade. Então, isso o que eu quero se acentuar com isso é como um grupo tão diverso, de origens tão diferentes, ou pensamento, muitas conversas, muitas discussões, conseguimos constituir, digamos, um estatuto, uma norma do Instituto e da própria sociedade, dentro desse espírito de liberdade, né, Laura? Essa é a minha impressão. E fico olhando para vocês, que são as novas gerações, né, que sigam esse modelo, né? Não esqueçam essas ideias. O Lores comentou em algum momento sobre o tripé, né? E hoje a gente fala muito do quarto eixo, né? Pensando na sociedade e na instituição. O que vocês pensam disso, né? Porque muitas vezes se fala na instituição num ponto de vista só da formação, né? Mas também poder pensar na circulação de colegas, né? De, sei lá, conceitos, novos conceitos, revisitações, né? Fiquei pensando num grupo tão plural, né? Que acabou por fundar a Brasileira, que acaba, vamos dizer assim, formando analistas que não são... é assim que se faz um analista, né? Acho que a ideia de vocês, pelo menos é o que vai colocando aí, né, de criar uma sociedade da IPA onde a pessoa pode encontrar a sua maneira, né? Claro, dentro de... Não de qualquer jeito, né? Mas de encontrar a sua maneira de entender a psicanálise, de entender uma análise. E o que vocês pensam assim, da importância de uma sociedade para que isso possa acontecer, né? Para circular, para trocar? Tu perguntas no sentido da... Eu não entendi, não captei bem a tua pergunta. Eu acho que eu acompanhei um momento e depois eu me perdi um pouco. Né? Um sentido bem aberto, assim, né? Da sociedade, né? O que ela pode
que é a brasileira, como que vocês entendem? Do quarto eixo. Do quarto eixo, agora isso. eu Como tomei. circular, né? Porque muitas vezes a gente acaba falando só da parte da formação, né? Quando se fala em tripé, mas não nessa circulação também, né? Que acontece entre os membros da sociedade, entre os membros do instituto. É importante essa questão. Sim, a psicanálise, ela não pode ser feita, praticamente, ela é impossível fazer uma carreira que a gente pudesse ser uma carreira solo. Sim. Eu sou psicanalista, né? Porque naturalmente, não sei se pela restrição do nosso trabalho, né? Que é ficar dentro de uma sala com a pessoa que nos busca, pacientes ou analisantes, né? Ou seja, então ela é muito importante, acaba se tornando com a história a importância de estarmos unidos em grupos. Os grupos variam, são grupos que são muito homogêneos, outros que são mais heterogêneos, mas não deixam de ser grupos. Né? Eu acho que nesse sentido, uma sociedade... Eu, particularmente, tenho dificuldade de colocar como quarto eixo. Eu acho que uma sociedade é importante para a aplicabilidade dos três, mas eu não colocaria no mesmo nível do quarto. Ela é tão importante quanto, mas eu acho que eu não gosto muito de colocar no mesmo nível. Sim. Mas entendo o que se quer dizer. Por quê? Porque é necessário. Né? Eu acho que é necessário. É muito difícil, né? Às vezes, aqui em Porto Alegre mesmo, podemos conhecer um colega que se desligou da sua sociedade ou fez uma carreira, mas é difícil, né? Muito difícil, né? Eu acho que é nesse sentido, né? Sim, a própria formação, ele exige esse quarto eixo automaticamente, né? Sim. O contato, né? Sim. Contato de colegas. Não tem por como isso, fazer uma formação sem. a escolha de seminários livres, assim, né? É muito importante. Aparentemente, isso é quase se fosse algo que dificulta, porque dificulta a integração, a interação e tudo. Mas com o tempo, na nossa experiência que fizemos na formação na APA, né? Que já tinha isso, foi muito enriquecedor, porque eu lembro da minha experiência pessoal. Está começando a entrar em contato, a formação, primeiro seminário, e do meu lado alguém que estava saindo, que já tinha feito toda a trajetória. Então havia uma diferença no que eu pensava ler e o que ele falava que me deixava paralisado. Mas também era um momento de escutar algo diferente e até pensar assim, bom, um dia, quem sabe, eu vou chegar ali. Né? Havia algo de uma diversidade que eu acho que é muito importante. Haja vista que, na brasileira, a gente acabou, né, se impondo, né? E eu acho que hoje, acho que é uma aceitação por parte tanto dos membros do Instituto quanto de quem dá seminário, com diferenças, né? Porque se for fazer, tem pessoas que dizem, não, eu acho que deveria ser mais definido, um currículo fixo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu acho que tem gente da brasileira e é bom que tenha e que possa dizer e que possa falar. Sim, né? sim. Porque não pode ser silenciado. Né? Sim, sim, precisar cindir a sociedade para ter outro modelo. Para fazer outro modelo. Né? Olha, leva para a Assembleia, faz o que o nosso estatuto diz, o que as nossas leis dizem, e põe a tua ideia em prática. Se passar, ótimo. Bom, esse aí o momento que vai ser. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Não é algo... eu acho que a nossa sociedade, em termos de poder, ela é o que nós chamamos, né, pelo menos, o poder, ele é horizontal, não é vertical. Não é alguém que está lá em cima e que o objetivo é chegar lá. Né? É num sentido horizontal que eu posso ir num nível de direção, mas terminando aquele de direção, de presidência, mas depois eu volto para o mesmo nível. Não é algo, cheguei no cume da montanha e agora não tem mais o que subir. Todo mundo faz o que eu penso, que eu digo. Então isso é muito... Eu só quero fazer uma ressalva aqui. Eu acho que vocês trazerem o quarto eixo, só para que a memória
fique muito cheia de poeira, né? Vocês sabem que um grupo de colegas da nossa sociedade, eu acho que inclusive era membro do Instituto naquele momento, ganharam um prêmio FEPAL fazendo um trabalho sobre o quarto eixo. Né? Sim, Ana Marlise Rodrigues, né? Eu não me lembro todos os nomes, porque eram com 3 ou 4 colegas. Eu me lembro bem de 2, mas falta, então não vou dizer o nome dos colegas para mas eu peço desculpa porque eu não lembro agora do momento, mas eu não queria deixar de mencionar hoje, né, esse trabalho das colegas, que eles foram premiados, então a FEPAL reconheceu, acho que foi prêmio FEPAL, né? Foi o da IPA também. Eu não sei me parece da IPA. Mas só assim, eu não concordo. Sim. Né? Mas podemos falar abertamente. Né? Não, mas eu acho porque isso não, está mal eu acho que sim, é que o que se costuma falar mais é o tripé. Eu digo assim, que são os 2 S's, né? E mais o psi, né? Que são o tripé. Mas é verdade, né? Porque agora eu vou provocar o Loris de outra maneira, porque o Sigmund Freud, vocês conhecem o Sigmund? Porque agora o pessoal está dizendo, eu escuto às vezes, que o Freud está superado, não sei se o Loris tem escutado isso também, que o Freud, etc. E eu acho que ele está cada vez melhor, no caso, né? Eu acho que cada vez ele está mais renovado pelo mal-estar que a gente... Né? O mal-estar se renova em cada época, e o Freud se renova de acordo com o mal-estar também. Ele fica mais presente, né, na minha ideia. Né? Então, a questão do quarto eixo, o Freud fala para a gente que tem 3 desgraças que a gente não pode sair. Né? É o meu próprio corpo, né? E eu, cada dia que passa, descubro mais isso, que é vero. Né? Tem a natureza também, cada dia que passa, a gente descobre. E depois que é a relação entre nós. Então, talvez tenha uma certa discordância com o Loris, mas a discordância é fundamental. Ela que move o mundo, né? Desde que eu não mate o Loris pela discordância, que eu termino aceitando as razões do Loris, ou o Loris também, algumas, né? Porque a diferença é que é fundamental, né, Loris? A igualdade, ela atrasa o progresso, ou na política, quando um só diz que tem que ser assim, nós não gostamos, né, na política, né? Então, eu acho interessante essa questão, né, da circulação. E é isso mesmo, né, porque o Loris podia, como ele foi presidente, eu também fui presidente em algum momento, eu podia sair do cargo, mas continuando sendo autoridade. Uhum. Hoje eu não sei nada. As pessoas que estão dirigindo a sociedade nem sabem quem sou eu, digamos. Sabem, né, quem sou eu, mas no sentido das suas decisões, não consulto o Loris. Tem a cabeça própria, né, Loris? Sim. Não sei se era nesse sentido. Tem gente que é presidente sem cargo, digamos. Né? Tem uma função na sociedade sem cargo. E isso parece que nós não constituímos, né? Essa fundação, do jeito que ela foi feita, né? Com essa... Eu acho que tem um aspecto disso que tu colocas que tem a ver com a nossa fundação, que me parece muito importante, que nós estamos falando de diferenças, aceitar diferenças. Isso, desde o começo, né? Mas o que acontece? Não tem ninguém, não tem um psicanalista que não diz que o importante é aceitar as diferenças. Agora é praticar. Pois é. Desde que tu pense igual a mim. Eu complemento com isso. Então, é muito difícil viver e respeitar as diferenças. E estar então, na instituição, por quê? Porque há uma avidez do ser humano, e aí Freud, de que alguém nos determine, que alguém nos diga.
Então é muito comum nas instituições alguém se colocar no lugar da autoridade, no lugar daquele que é a lei, né, que a gente chama. E isso tem a ver com a vida institucional, porque nós temos que ter muito cuidado, porque é muito sedutor ocupar um lugar daquele que tem o poder, né? É muito sedutor. Isso Freud fala, né? Então é uma luta que a gente tem que estar muito presente, porque leva a muitas discussões institucionais quando não há espaço para falar e ver essas questões que são as diferenças, né? E se submeter, né, à vontade institucional. E aí eu acho muito importante ter as leis escritas, os estatutos, os regimentos, porque eu tive, como Francis Kelly, nós tivemos sempre algum lugar dentro que fomos procurados, assim, fulano, muitas pessoas nos procuram assim, Lores, tu o quê? Então, como é que se faz como é que se resolve tal problema? Porque eu estou com como eu faço? E eu, quase sempre, eu digo assim, vamos ver no estatuto? Sim. Vamos ver no regimento? Eu sei qual é a resposta. Mas para que crie uma cultura, né, de que a lei é aquela que está escrita e não é a que está na minha cabeça. Porque, mesmo se eu digo é assim, não vai ficar que a ideia que o Lores deu está no estatuto. Vai ficar do Lores. Agora, se o primeiro... Vamos ver no estatuto? Aí eu acho que gera um modelo diferente de resolução dos problemas. Vamos ver o estatuto, vamos ver o que está escrito. Eu acho que isso que o Lores diz, desculpe, né, Lores? É um ponto... É uma tendência natural nossa, né? Como é que tu resolve isso? E eu resolvo de acordo com como eu penso. Essa ideia, né, de que o Lores, eu tenho escutado o Lores falar sempre dessa direção, eu acho que ele tem absoluta razão. Vamos olhar o que nós acordamos sobre isso, aquilo que nós acordamos entre todos está escrito na nossa lei. Bom, quando tu vai para o exercício da nossa lei, é o caminho. Porque tu já vai atender uma vontade ou uma resolução coletiva. Coletiva, exatamente. Coletiva. É que nem na Constituição de um país. Em geral, não é uma pessoa que faz, né? Aqui no nosso país, quem vota são as pessoas eleitas, né? Deputados federais, etc., e senadores, creio. Então, essa ideia que o Lores traz, né, de vamos olhar o que está escrito e nós já acordamos sobre isso. Isso passou por debates, passou por assembleia, então é a lei que nos ordena. Então não faça assim, isso é da minha cabeça, é o que eu acho. Mas se eu optar por fazer isso, aí tu, né, que tem um nome poderoso, Júlio César, pode se contaminar com a ideia do Júlio César e dizer, vamos fazer assim. E tu não vai olhar. Desculpe, que eu não estou falando a Renata, ou a Renata, né, que tem... Renata é quase reinata. Ela pode se imbuir da reinata. Nata. Tá na nata. Faz como eu acho, que eu tenho uma ideia. E não vai olhar que nós... E, como diz um colega nosso da brasileira, né, que ele diz assim, a gente, quando começa a fazer puxadinhos, tu vai deteriorando o que está escrito. E que deu muito trabalho para gerar esse escrito, esse estatuto. Não foi algo que se fez assim, né, tomar debates, ideias contrárias, até que se chegue, né? Por exemplo, por que nós temos, e nós temos que zelar por isso, estou preocupado com isso, quero frisar isso, esse 50% de Freud.
né? Que eu tô atento no Instituto cumprir essa questão que está escrita. Porque isso foi um debate muito importante, né, que se fez entre todos, né? E porque... Mas eu acho que a gente também tem que difundir. Por isso eu estava pensando, né, que nós teríamos que ter uma data, já vou aproveitar aqui para fazer a publicidade, uma data, aquela data que nós... Eu estava pensando na data da nossa reconhecimento de sociedade provisória, mas parece que nós temos uma melhor ainda, que é no momento que nós caímos no guarda-chuva IPA, quando nós fomos aceitos como grupo. E talvez o Lourdes tenha razão nesse sentido. Essa seria a data fundacional da gente mesmo, né? Então, nós temos na Brasileira esse dia, dentro do calendário, naturalmente, das programações, né, da sociedade, do Instituto, da direção científica, né? Essa data, todo o ano, se faça internamente uma atividade científica, lembrando a fundação e trabalhando cientificamente da teoria freudiana. Uma ideia que me aparece de vez em quando, eu estou aproveitando aqui esse meio para difundi-la. Nos contem um pouco mais desse percurso aí fundacional, né, nesse sentido dessas datas, né, de quando foi grupo, como que foi esse processo assim, de ir se tornando uma sociedade componente da IPA? Eu penso que o Lourdes disse isso no começo da nossa conversa, então a gente estaria voltando para o começo, né? Uhum. Eu me lembro, por exemplo, quando esse grupo fundador, né, começou, inclusive, a difundir, quando fez essa reunião sobre a repressão, que se chamava, mas que é RECAL, que foi pública, né, que tinha esse... eu acho que nós tínhamos uma plateia de quantas pessoas? 400, 500 pessoas, eu acho. Eu acho que eu nunca falei na minha vida de uma plateia tão numerosa e tão qualificada. Eu acho que isso é um testemunho. Isso era o nosso lançamento público, né, Lourdes, praticamente. Uhum. O Lourdes é mais jovem que eu, tem memória melhor que a minha. Então, mas na minha cabeça aquilo foi um lançamento público, né, com aquela multidão. Foi, assim, especificamente, ou seja, surgiu um grupo que chamavam, então, Movimento para uma Nova Sociedade Psicanalítica em Porto Alegre, né, nos anos, como falávamos, no final da década de 80. Né. E foi se gestando, isso foi se disseminando, sem muita... Um foi falando para o outro e ficou essa ideia de formar. E uma maneira para marcar uma presença mais científica, não só um movimento político para formar, foi essa primeira atividade que foi sobre o recalque. Então, fica pensando por quê, né? Primeira atividade, assim, de mostrar-se para a sociedade com esse tema, que a gente sabe que tem um sentido político, porque está muito ligado no movimento, né, quando nós tínhamos ido para a Argentina, que ainda era um movimento... O Brasil estava começando a abertura, então, nos anos 98, 99, né? Então, foi isso, né? Então, esse primeiro grupo foi se formando, tínhamos reuniões no apartamento de um, no consultório de outros, eram assim, ia variando. Convidávamos uma pessoa, vinha outro, deixava de convidar, até que foi se encaminhando cada vez mais para a IPA, né? E para fundar a IPA, ser membro de uma instituição que daria como resultado a IPA, os membros que estavam se propondo tinham que ter feito a formação na IPA. Né, Francisquelli? Isso foi um ponto importante, porque teve, no início, outros colegas, queridos colegas, estavam conosco, né, mas não tinham feito a formação na IPA. Tinham vindo de Buenos Aires, tinham vindo de Paris, tinham vindo de outros lugares, psicanalistas, sem dúvida psicanalistas, mas não tinham feito a formação na IPA. E a IPA
tinha, eu acho que ainda tem, talvez uma ou outra exceção, que só aceita como membro da IPA quem fez a formação da IPA. Sim. Então, isso tivemos que tomar Foi meio doloroso, assim, porque pessoas muito queridas saíram. Então, foi ficando esse grupo, né? Um grupo mais ligado a quem tinha feito a formação na IPA, que são esses 17 fundadores que falamos. Né? Sem essa credencial, né, que tinha, essa era a credencial. Sim. Sem a camiseta IPA, digamos, de uma forma assim metafórica, né, não se podia entrar na IPA, né, fazer alguma reivindicação na IPA. Né. Então era, ao mesmo tempo, né, que nós estávamos conectados através do CEP nosso, o Lores e eu, o Lores era um dos primeiros fundadores do CEP de PA. Então, estávamos conectados com muitos colegas de muita qualidade, reconhecidas por nós, né? Mas não tinha essa credencial. Né? Então, a gente... Esse como se fosse uma questão um pouco até meio dolorosa, né? Porque... Mas muitos desses colegas também depois entraram na formação da própria, né, adquiriram, né, muitos desses colegas ingressaram na própria sociedade, queriam o caminho IPA e então contaram com mais uma sociedade em Porto Alegre para seguir esse caminho, né? Mas eu penso que teve o seu momento assim doloroso nesse sentido, né? Assim um pouco de por um lado, limitou, mas ao mesmo tempo ia no sentido de ampliar essa oferta, né, essa possibilidade. Então, acho que mas eu creio que o que alavancou mesmo, né, eu penso a fundação da Brasileira, e tu estavas falando que teríamos 35 anos agora. Dentro de pouco, depende da data que se considere. Isso faríamos agora, né? Faríamos. Tu vê que para mim, 35 anos é uma barbaridade de tempo. O Lores tem cabelo branco, mas desde jovem ele já tinha cabelo branco. Então, ele engana. Eu não tinha cabelo branco de jovem, agora já tenho, então é diferente. Tá? Mas essa base fundacional de tantas origens diferentes e que nós conseguimos articular, né, um sede, outro sede, e seguimos até hoje, criamos esses documentos básicos, eu acho que esse é a pedra fundacional que tá aí. Né, talvez o perigo nisso, me ocorreu agora, né, confundir liberdade com superficialidade. Assim. O fato de eu, para me propor a dar um seminário, eu não preciso ser guindado pelo aquele grupo lá de cima que diz, olha, estamos te convidando para dar seminário, tu faz parte dessa elite, né? Mas cuidado, né? Para que, eu acho que isso é um cuidado que tem que se ter com a instituição, né? Para que o nível dos oferecimentos sejam mantidos em um nível bom. Eu não estou dizendo que está acontecendo, mas é um risco que se tem. Porque, mesmo dentro de uma instituição com liberdade, subliminarmente tem uma força de poder que acaba atuando, né? Que é um grupinho tal, então vou dar seminário tal com fulano de tal, porque já falamos, já isso, aquele outro, né? Uma dificuldade, né? É uma das dificuldades de ser uma sociedade da maneira como nós somos. Eu tenho a impressão que agora até o Lores, né, com essa fala dele, me fez lembrar
não é original da nossa sociedade. O Lorde vai me corrigir. Mas eu creio que é uma das pouquíssimas sociedades IPA que, o momento que tu te transforma em membro associado, estás habilitado a coordenar seminários. Eu penso que isso não se encontra em qualquer sociedade, essa disposição. O que acontece também, isso que o Lorde está dizendo, estamos entregando, porque aí tu já começa a ter uma autorização para fazer um dos tripés, participar de um dos tripés teóricos fundamentais. Então, olha a responsabilidade. Eu acho que esse aspecto da sociedade é o que tem que ser destacado, que o membro associado ele já tem todo o direito de participar, porque o sujeito tem que fazer a carreira, digamos, de membro associado, membro titular, etc. Na nossa sociedade, acho que tem que destacar isso, que o membro associado fica habilitado a coordenar seminários. Ao mesmo tempo que nós estamos, então, acreditando, né, que a nossa formação, digamos, ela habilita isso, mas, ao mesmo tempo, concomitante, o colega tem uma responsabilidade muito grande. Então, a sociedade também coloca, não no sentido de formar bons psicanalistas somente, mas internamente também tem essa liberdade, mas essa responsabilidade que vai junto com essa liberdade, né, de se habilitar a dar seminário. Então já começa a participar da própria formação. Então, acho que isso é um detalhe importante. Eu acho que um ponto importante, né, já que estamos com nossas origens, Francischelli, que seguramente... O que nas instituições psicanalíticas tinha algo que ainda até hoje é muito falado, famoso analista de data. O analista de data é colocado num lugar onde ele tem um poder e aí gera uma fantasia imensa, né, de que detém o poder, né? E o que acontece? Nós, quando começamos o nosso movimento, lá naquelas origens, decidimos como vínhamos de distintas sociedades, entre nós tínhamos colegas que já eram analistas de datas da sua origem, na sua sociedade de origem. Mas quando nós estávamos aqui, nós decidimos, exatamente para não cair numa repetição daquilo que nós queríamos evitar, né, de não cair na mesma estrutura, de que ninguém era didata e que todos poderiam ser didatas ao mesmo tempo, dadas as condições. Então, e nós nos submetemos às leis, aquilo que foi definido pelo comitê da IPA que nos visitava. Então, nós apresentamos trabalho para o comitê e até que, com o tempo, todos os 17 tínhamos função didática. E quando todos tinham função didática, digamos assim, foi aberta a possibilidade da formação. Porque o que acontece é que o analista... E aqui em Porto Alegre, a IPA, a Sociedade Psicanalítica, ela tinha essa estrutura onde eram pouquíssimos didatas. E pessoas que estavam aqui naquele momento esperando um horário para a análise didática, tinha que esperar, às vezes, vários anos até ter um horário. E em muitas sociedades, eu não vou falar da psicanalítica, mas em muitas sociedades da IPA, ser analista de data era uma indicação de um grupo superior. Agora tu pode ser didata, né? A nossa sociedade não. Nossa sociedade, não é que tu te forma, tu já é didata, mas tu, pela tua carreira, se tu quiseres, cumprindo o que mantém o estatuto, tu chega lá. Não precisa do desejo, né? Ou da indicação de alguém que diz agora tu vai. Porque isso gera uma... São as fraturas, eu acho que o Lorde está falando. E um pisar sobre ovos
Se eu fizer isso, eu me queimo. Ah, sim. Se eu fizer tal coisa, eu posso me queimar com o grupo lá e aí eu não vou ser escolhido para dar seminário, não vou ser escolhido para ser supervisor, né? E isso é muito comum, por quê? Porque é próprio do ser humano. É próprio. Né? Então não é uma questão de poder, exclusividade né? da psicanálise, né? Mas é uma pena que a psicanálise, que trata exatamente de evitar isso, que visa a liberdade, né? Muitas vezes se valha disso em nome da seriedade. O que eu vou dizer é o seguinte, as razões das fraturas na sociedade são aí, é isso que eu estava falando. Quando tem um grupo que seleciona quem pode ser tal coisa. Aí, então, em geral, as fraturas das sociedades acontecem por essa razão. Exatamente. Sim. Que o Lodge, só acrescentando o que o Lodge estava dizendo, essas razões das fraturas. Enquanto que na né, hoje, eu não sei, né, eu acho que a nossa população, quase todos são didatas, eu acho. Não, todos têm a possibilidade Todos de chegar têm lá. Todos têm, né? Sim. Então, o pessoal... Trabalho, tempo de instituição, participação institucional. Mas não depende. São situações Não tem que um levam comitê, a né? se propor a ser didata e a Assembleia depois vai... Eu me referendar lembro da como- própria APA que tinha a famosa mesa de data. Só passava ali quem era do time, né? Se tu fosse... A mesa de data era para não citar, a Grêmio Inter era do Cruzeiro, digamos. Só passava quem era do Cruzeiro. Se era do Inter ou do Grêmio, não passava, né, Lógico? Tinha... Não passava. E depois vem também ideias. Qual é o autor? Aí tem assim, o Lodge não é. Como é que ele é? Não é psicanalista mesmo, né? Ou o autor é Bion, digamos. O Bion que ensina psicanálise, né? Ele que é o. Né? Se não é, tu não é psicanalista, né? O Lacan, o Freud. Né? Então, essas diferenças, mas elas são todas nichos de poder, né? Todas nichos. Então, desmanchar nichos de poder, tá? Também foi uma preocupação. Eu acho que vai em encontro ao que tu diz. Nós discutimos entre entre nós, situações do tipo assim: como é que alguém pode ser psicanalista sem saber, pode dizer, Bion, ou sem saber Winnicott, ou sem ter seminários de Lacan? Como é que pode ser psicanalista? Tivemos muita discussão disso. E aí ficou, olha, só não pode ser psicanalista quem não tiver 50% de Freud, ele colocou assim. O resto, se eu me interesso, eu vou. Mas, então, a porque ideia senão foi... é tipo assim, tu tens... Então, a diferença que ficou assim, algo ligado à informação, ter muita informação de vários autores, né? Ter a informação de vários, mas vai constituir-se naquilo que seria a formação, que eu me identifico. Então, isso... Né? E uma das razões também, né, Francischelli, que a gente teve essa liberdade de seminários, que no início era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e era a comissão do Instituto que definia o que mais ou menos... porque nós não éramos muitos. Então, quem vai dar seminário de Melanie Klein e tal, né? Imagina, né? Nós passamos por situações que o próprio coordenador não se identificava com o autor que ele estava dando. E transmitia isso. Ele disse, olha, aqui Freud, aqui, mas olha, convenhamos, né? Freud é aquilo que está escrevendo, não tem mais nada a ver. Ou seja, curiosamente acontecia. Sim. Então, por isso que a gente teve essa coisa de liberdade. Né? Para que mais pessoas, porque senão, assim, fulano, precisamos que tu dê seminário de Melanie Klein. Eu disse, mas eu já dei o ano passado, já dei outro ano, não sei o quê. Não, convida fulano. E o outro fulano não estava bem identificado. Então, isso nós passamos muito por isso. Né? Não, eu queria voltar nessa base fundacional aí de 50% de Freud, né? Que vocês, as novas gerações, mantenham isso, né? No sentido de que o problema, né, de ser um autor fundacional, ele mesmo, né,
a importância que tem a cada um, né, que conheça, né, porque todos os autores que vêm depois, é só, né, pode olhar o Winnicott, Bill, Lacan, Melanie Klein, eles partem de Freud. Né? E aí vem o debate também, que é interessante. Eu penso para as novas gerações, eu creio que o Lores seguramente estará de acordo com isso, no sentido, o Lacan diz tal coisa, mas não é bem o que o Freud disse. Tá bem? Aí o Bill, não é bem. Não. Bom, por isso é fundamental saber, pensamos nós, né, e depois o colega escolhe qual é o autor que queira, né, Lores? Mas que ele tenha uma ideia do fundador, né, do que ele pensou. E é interessante até seguir como o próprio Freud construiu, porque tu seguir a própria construção do Freud, dos conceitos, eu acho que é quase um modelo da nossa formação também. Não sei como é que o Lores pensa isso. Né? Porque a nossa formação também, cada dia a gente acrescenta, né, alguma coisa. Ou escutou alguma coisa do seu analisante, ou como eu, na minha análise, dei um salto da subjetividade, lendo um texto, eu fui me formando, eu fui me transformando, digamos, é melhor a palavra, né? Um psicanalista, de alguém que consegue manejar isso, né? Essa nobreza do ofício, que eu me permito dizê-la, né? Porque é uma nobreza de... É ali que eu liberto alguém, né? A receita é tu mesmo, digamos, né, Lore? Isso aí é um tema complicado, né? Não, assim, isso que o Franz Kelly fala, né, da questão do Freud, né? Porque o que eu ouço muito, né? Eu escuto de alguém que é uma autoridade dizer que o Freud aqui não abordou tal coisa e não tocou nisso. Então eu escuto, eu coloco ele nessa autoridade, ele passa a ser a verdade. Porque é o fulano que disse, que está escrito que Freud não tal isso, tal aquele outro, né? E aí a gente incorre, né, em situações de equívocos que eu acho que no final a gente se perde. Quem acha que está sendo avançado, na verdade, está expondo uma ignorância psicanalítica que depõe contra. Né? Então, isso é muito... Eu ouço muito isso, né? Que é porque tem autores e autores e autores, né? Então, né, a gente respeita, né? Mas não é complicado comprar algo sem ter... O Freud foi um autor muito consistente e muito coerente ao longo da sua obra. Ele não tem tantas viradas, guinadas. Ele não tem tantas. Mas muitas vezes a gente lê algo de tipo assim, mas depois de 20 mudou tudo. Sim. Mas depois da segunda tópica mudou tudo. Eu canso de ouvir isso, e de pessoas importantíssimas. E eu acho que não é bem assim, mas é a minha opinião, né? Mas olhando, eu acho que Freud, a obra do Freud é muito dinâmica, foi sempre acrescentando coisas e alguns pequenos desvios, mas guinadas assim, né? Basta a gente ler os últimos trabalhos do Freud que tem coisas lá bem colocadas dos seus inícios. Em nenhum momento ele... Raro, eu nunca li Freud dizer, mudei, isso já não penso mais. Algumas coisas, né? Teoria da sedução, uma delas, ou seja, né? Mas depois que não tem a ver com o pensamento dele, né? Então, por isso que eu acho que o Freud é fundamental por isso, né? A gente, né, vocês estão falando bastante da formação em si, dos 3 pilares da formação, mas e depois da formação? O que seria necessário, assim, o que precisa para continuar?
Senhorita colega, não tem depois. Tem depois. Não. Da oficial, depois da oficial, Não, depois não, que não. passa de formação para membro associado. Não, mas isso também tá mais ou menos, né, pensado, né, porque parece que tem colegas que às vezes preferem ficar, né, no instituto, né, não passar membro associado, mas a maioria passa, né. Bom, aí também tem aquele trabalho que tem que fazer, né, não é só seminários, Sim. tem que dar conta das supervisões e um trabalho, né, para passar membro associado. Então, esse é o critério. Não sei bem como é que a tua pergunta aponta. Mas no sentido de o que precisa para continuar, então, a formação. Sim, O que continuar a formação, né? Continuar, aí como nós que como que fica inserido eu acho nesse que meio da sociedade? nós temos uma temporada de membro associado para apresentar. Não, mas eu acho para que membro. tu te referes a coisas concretas, estatutárias, ou do ponto de vista da formação? Dos pontos de Naquilo que vista a da gente chama formação, de formação interminável. interminável. Isso. Não, eu tenho a impressão que aí depende de cada um, né? Depende de cada um. Eu acho que nós temos uma temporalidade, né, mínima de membro associado, não me lembro bem, né? Tem uma temporalidade. Não, tem. O estatuto diz 3 anos aqui, 3 aquele outro, que é para isso, aquele outro, né? Mas a análise, mas eu acho que ele está falando mais no sentido de como se manter vivo, mesmo após, Sim. como se... Né? Porque durante a formação, queira ou não, tu vai à instituição, tu tem seminário, tu tem análise, tu tem isso. Terminando as isso, 3 coisas, né? né? Há um perigo de, cheguei lá. Agora, Já agora fiz eu a posso formação. parar? Já posso Será? parar? Não. Mas aí é um pouco a vontade de cada Exatamente. Aí depende Então de não cada tem um. uma diretriz. Não tem Então, uma diretriz. Eu acho né? importante saber que, Por que exemplo, a análise não terminou com os 4 anos certeza. ou 32 eu seminários acho que dá que, brasileira. não é Eu por aí, recebi a análise. Mas é tão interessante porque os colegas, é muito assim, terminei a formação, vamos fazer uma festa de formação. Né? É interessante. As pessoas dizem assim, a análise é interminável. Mas no fim do ano nós vamos fazer uma festa para comemorar, terminei a formação. É interessante, a coisa social, né? E mas aí tu é um depende, ritual que é necessário. Aí depende se tu gosta da cachaça, né? Se tu quer, por exemplo, tu quer adquirir a condição de analista de dados, analista de condições de novos analistas, né? Depende muito de ti. Então, tu tem que fazer aí trabalho de passar para membro efetivo, né? Membro titular. Eu acho que o fundamental disso que você está dizendo, Franciele, é manter-se ligado a uma instituição. Primeiro, eu acho que esse é um ponto... ativo, né? Ativo, que aí te deixa... escrevendo, apresentando textos, né? Começando a dar seminários, que já está habilitado, né? Eu acho que é uma, digamos assim, uma palavra assim de ativo dentro da instituição, ocupando cargos, que é importante, porque nós administramos, né? Outro lugar é ter cargos na instituição, que nós não falamos. Como nós administramos nossas instituições, e eu penso que é muito importante, pelo menos na minha visão, é muito importante porque para tu conhecer a própria instituição, tem que estar num cargo, tem que estar num lugar, porque aí tu conheces a intimidade da instituição também. Então, passar por cargo na instituição é uma responsabilidade de cada um. Cada um de nós temos que passar por cargos, porque nós precisamos do tesoureiro, nós precisamos do diretor científico, porque não sei se toma muito tempo da gente. Então, tu tem que dedicar trabalho gratuito, digamos, para a instituição, muito trabalho. Porque ocupar um lugar, seja de tesoureiro, seja diretor do instituto, é um trabalho que tu tem que botar por 2 anos, vai te ocupar muito. Então, tu tem que, além de trabalhar, vai ter que passar por lugares da instituição, instituto, diretoria, né? Fazendo essas... Porque aí tu conhece mais a instituição. Não, e a instituição te conhece. E aí, Porque claro. é importante que nos Isso que ele está dizendo é chave, eu acho. O estatuto diz, depende da participação institucional. Isso é fundamental, porque não dá assim, fiz, agora tem 3 anos, tem não sei o quê,
vou querer ser analista de data, porque está aqui, mas nunca apareceu lá. Sim. Não, tem que vir da sociedade. Estatutariamente, ou pode ser que a pessoa não. Teu trabalho está muito legal, mas eu não te conheço. Nós não te conhecemos. A instituição já está num tamanho que a gente não conhece todo mundo. E com o tempo, mais ainda. Vai ser maior. A participação da instituição não é só como seria o quarto eixo colocado, assim, mas também é uma maneira de evitar esses comentários do facilitário. Não, tem regras, tem não sei o que, tem que ter participação institucional. Eu acho que isso é importante para o sujeito e para a instituição. Né? Isso que o Francis Kelly diz. É importante que as pessoas vão nos cargos diretivos. Né? Nós que sempre estivemos ligados à direção, essas coisas. Lores, tu estás nisso porque tu gostas. Realmente, em vez de jogar tênis, eu gosto de vir fazer a reunião à noite aqui. Adoro. Não é, né? Ou seja, claro, também não é uma coisa ego-distônica de sofrimento, mas não é uma coisa fácil, né? É dedicar-se, né? É delicado, tu sempre vai ter debates com colegas, né? Decisões sobre colegas, que é delicado, né? Quando se tem algum problema com colegas, que é muito delicado, e às vezes as instituições têm coisas desse tipo, tu tem que estar enfronhado na sociedade, né? E esses cargos te dão muito, e tu também vai te apresentando, né? Escrevendo, tu tem vários lugares para te apresentar, tu tem a nossa revista, tu tem a revista da FEBRAP, né? Tem participar de congressos, né? Tu vai te apresentando também, tu vai te fazendo conhecer dentro da instituição. E a instituição, quando está crescendo muito, eu também eu passo por gente lá que eu não conheço, né? Eu acho que o Lores também. E com todos nós acontece isso, né? Alguns passam, a gente os conhece via seminário, outros nem passam nos seminários com a gente, porque tem outros colegas, né? Então a sociedade está crescendo muito hoje. Com quantos membros nós estamos hoje, somando todos? Ao redor de 200. Não, mais, eu acho. Mas somos 200 colegas, né? Então já é... Sim, começamos com 16. 17. 17. Então, mas a tua pergunta é boa nessa... Então, é uma inserção corporal quase na instituição, né? Dessas atividades, né? A responsabilidade de conduzir um seminário é muito grande, né? É muita responsabilidade, né? Se tem a opção de dirigir análise de formação também, né? Então tem que fazer o que está dentro dos regulamentos, como diz o Lores, né? Então, e a instituição tem muito espaço para isso, para tu, muito espaço, né? Sim, onde é que tu quer? Espaço para dar um grupo de estudos. Tem espaço. Principalmente, assim, eu fui convidado. Isso eu acho que é uma frase muito tanática. Tu pode fazer tudo, né? A sociedade... A casa é nossa, digamos. Né? Nós que cuidamos da nossa casa, entre todos. É um pouco uma casa de família, digamos, mas é que entre uma família... É que todos cuidamos, né? Temos que pagar, porque precisamos pagar funcionários, temos que pagar casa, aluguel, no caso. É uma manutenção disso. E é todos nós que fazemos isso, né? Ou discutir os valores da mensalidade, se a gente aumenta, se a gente não aumenta. É um monte de coisa. Administrar uma casa complexa. Com leis e autoridade. Isso. Claro. Então, o que se tem que praticar é a autoridade. Autoritarismo, não. O autoritarismo está vedado, está censurado, não pode ser. Autoridade, sim. Autoridade é a lei da castração, obedecer à lei da castração, na nossa linguagem, né, Lores? Claro.
Eu acho que nessa pergunta da Renata ficou um pouco do que eu tentei fazer naquela outra que ficou meio confusa, né? Que era que vocês meio que acabaram falando de como que se mantém, né, a presença na sociedade depois da formação, né? Nesse sentido de que se não parece que é subir um degrauzinho e agora virou professor, né? E outras maneiras de poder circular, acho que o Loris falou de grupos de estudo, né? Até internos, da gente, né, Tem poder se manter, vários caminhos, né? dentro da Se instituição. manter nesse lugar. Se manter, né? Vários caminhos. Principalmente para criar. Nesse sentido, né? De Criar poder algo, criar, né? trocar Criar, e exatamente. seguir, né? Circulando, não como uma coisa vertical, né? Daqui para cá e depois que chegou aqui é isso. Né? Mas Não, de não. poder seguir trocando. Né? E E hoje... com muita liberdade isso. Claro. Né? Tu tem várias opções de Não, fazer coisas. a gente está aqui num podcast, né? Então eu acho que isso também vai mostrando, né, a presença da sociedade em outros meios. Né? Vocês comentaram ali do evento do recalque, né, da repressão lá no início. Então, como a sociedade também pode ir se ocupando de outros lugares da cultura, né? E emendar essa pergunta com uma última, né? Já que a gente já foi avançando, que nem é bem uma pergunta, mas já que tu levantou a mão, né, Franciscane? Mas uma última pergunta também depois para vocês, junto com esses comentários, o que vocês esperam do futuro da brasileira? Eu antes queria, me lembrei de uma coisa que eu acho que é importante, né, nessa conversa citar, porque senão fica uma questão meio fora de... É o projeto Ubuntu. Eu acho que nós não falamos dele, eu acho que diria umas palavras, né? É algo... Eu acho que o projeto Ubuntu, ele é um projeto como é que a gente pode dizer, de uma inovação, né? De uma ruptura, quem sabe, aqui na nossa história brasileira, né? Muito dentro do tempo, né? Então, me parece que eu queria, pelo menos, mencioná-lo, né? Pela importância, né? E os efeitos, já que estamos falando em instituição, entre nós, a introdução desse projeto Ubuntu, a mexida que esse projeto seguramente promoveu e seguirá promovendo dentro da nossa sociedade, né? Então, tem colegas que poderão achar de uma maneira, outros de outra maneira, né? Mas é um projeto que me parece que merece destaque, né? Eu acho que é uma inovação da sociedade, né? A pergunta poderia ser, bom, por que a nossa sociedade, né, dentro do Brasil, tem um projeto desses que poucas sociedades têm também, né? Mas eu tenho a impressão que isso pode crescer. Então, isso seria para um agregado importante, né, que nessa conversa que a gente precisa colocar, então, né? Mas algo que está muito ligado às origens, como vocês estão falando, né? Os valores da sociedade, eu acho que sim. Eu acho que o Ubuntu, ele... Por que essa pergunta? Por que a estrutura permite que isso surja? E pode surgir outras situações, né? Essa tem um alcance social, histórico, que é importantíssimo, né? Eu estou de acordo mas com vocês. está dentro de uma estrutura que é permitida. Talvez outras estrutura de sociedade fica mais complicado. Eu acho que essa possibilidade tem que ver com a ideia fundacional da sociedade. Exatamente. Né? Porque eu achei que isso que o Lorde está dizendo é com a ideia fundacional da sociedade. Se tivesse outra ideia fundacional, talvez isso não estaria acontecendo, né? E nasceu de quem, né? Ou seja, olha, não nasceu lá de cima, vamos implementar. Né? Nasceu, se foi para a Assembleia, se discutiu. Dentro dos membros. Né? Nasceu dos membros, né? Nossa, foi um emergente é. que não foi abafado. Porque eu acho cresceu, que muito. Né? Começa uma ideia, mas não vai chegar lá. Não, então vamos acabar aqui. Não, isso é importante. Né? Então o Ubuntu eu acho que é isso, né? Claro, em si é um projeto muito valioso, mas também o meio como ele se implementou é valioso. Sim. Todo ele, né? Então, mas eu acho que vocês
né? Estão dizendo que tem que ver com a ideia fundacional, de como foi fundada a nossa... Para caber, para ele entrar, ser aceito, ser implementado, está andando, né? Muito bem. Tu perguntaste o quê? Claro, até isso que tu tá falando, né? Às vezes se fala de refundação de uma sociedade, mas acho que esses valores aí são o que importam, né? Então, eles estão aí trabalhando. Claro, né? Dá para ver que eles seguem presentes de alguma maneira, né? Mesmo como... Sim. Mas a última pergunta era o que vocês esperam do futuro da brasileira? Isso é o futuro aqui, o Lawrence que sabe. Não, isso aí tu não pode esquivar. Não, eu penso, né, que as ideias fundacionais elas deveriam permanecer, né, que essas ideias fundacionais que nós estamos falando, parece que elas têm essa base que nós insistimos muito democráticas, né, que essas bases se mantenham, né, e porque ela tem a possibilidade da dinâmica com o tempo, com as consequências, os malestares de cada época, de cada geração, né? Parece que as bases fundacionais da nossa sociedade, elas têm uma base que permite navegar, né? Navegando dessas ideias fundacionais, encontrará um mar sempre rebelde, mas terá força, né, para fazer as mudanças do seu tempo, né, e na hora certa e no seu tempo, como a sociedade vem fazendo até hoje. Essas bases fundacionais é que vão alimentar, me parece, né, esse futuro. Não sei como é que o Lawrence... Né, Lawrence? Não, minha primeira coisa é que, assim, futura psicanálise, o que espera? Vou dizer uma coisa bem concreta. Eu espero ter uma sede própria. Mas isso é o defeito do Lawrence meu, né? Que nós Exatamente. Estamos sempre um casa própria. Mas eu acho que isso que o Lawrence está dizendo, assim, mas isso eu evoco o meu avô, né? Porque a minha ideia do meu avô, que era imigrante italiano, a minha impressão que ele me deu, né, cada um tem as suas experiências, que ele se sentiu brasileiro quando tinha um pedaço de terra em uma casa dele, né, aqui. O Lawrence também tem um passado parecido, então por isso que nós batalhamos muito por casa própria. Mas é fundamental. Eu penso que isso está faltando na brasileira. Eu acho que está faltando a casa própria, que deve ser um objetivo de toda a nossa sociedade, perseguir esse objetivo, né? Não, eu acho que é isso, né? Claro, isso foi a questão da casa própria, não quer dizer nada e talvez queira dizer tudo, porque tendo uma casa própria, tem algo que dá perenidade à sociedade. Pode haver um grupo sair, mas aquele endereço, aquele lugar vai estar lá sempre, né? Mas é claro que não resolve, né? Não é essa a questão, né? Não vamos tomar como isso o objetivo, né? Mas o outro é isso que o Francis Kelly colocou, né? Que aqueles princípios, né? Que eu mais que o futuro não é o que fazer, assim, tomara que não faça, é que venha algum aventureiro e diz assim, não, isso aqui vamos ter que mudar e dar uma mudança autoritária para o andamento que está na nossa base, né? Então, em outras palavras, seria seguir sendo né? Se seguir sendo democrática e observadora de leis, né? Leis que é da maioria, né? Eu acho que eu sou otimista. Uhum. Eu faria só um agregado, tá? Como somos todos que pagamos o custo da moradia ou da casa, a gente parece que não sente. Mas o tesoureiro, quando paga, não sei quanto é que estamos pagando agora, mas ao redor de 30 mil, com certeza.
em torno, né, pelas nossas experiências, em torno de 30 mil. Se fosse um indivíduo pagar, talvez eu achasse um valor razoável, né? Mas ninguém... É que a nossa mensalidade também tem esse valor, porque tem esse valor do aluguel, né? Então, talvez, às vezes, a ideia da casa própria não tenha mais... Né? Tem, assim, uma onda eletrocardiográfica lenta, né? Ela não anda muito acelerada, porque distribuímos, né, a conta entre todos, né? Mas é uma conta importante da nossa instituição, né? Então, por isso que nós defendemos também, tem um valor econômico também, né? Que nós defendemos muito a ideia de casa própria. Claro. Não, se em 35 anos, se nós tivéssemos separado um pouquinho só para isso e não mexer, talvez hoje nós teríamos capital suficiente para adquirir. Mas é muito complicado. Sim. Bueno. Quando tu falou de estrutura até, e o Francischelli, né, foi colocando de não colapsar, me veio uma metáfora, né, como se vocês tivessem também criado, me veio uma analogia assim com aqueles prédios, às vezes no Japão, nesses lugares tem muito terremoto, né, onde a estrutura é, sei lá, de bambu, de alguma coisa que tem uma certa flexibilidade, mas que não cai num terremoto. Né? Então, acho que isso que vocês fizeram na Brasileira, usando essa analogia, vai por aí, né? Como algo que, às vezes, óbvio que tem crises, né? Mas que tem uma se mantém a estrutura. Uma estrutura capaz de se manter, né? Como quando falava do Ubuntu, dessas coisas. Sim. E passar por crises, né? Por terremotos, né? E não cair, né? Claro. É que é comum a gente confundir rigidez com fortaleza. Exatamente. Né? É muito comum. Muito comum. Mas... Um prédio de cimento com bastante ferro, ele está firme, né? Dá um terremoto, ele cai. Pois é. Então, a ideia né, o Bauman falava, né, sociedades líquidas, né? Agora estão falando que a sociedade é gasosa, que eu escutei ultimamente, né? Então, qual é a base, né, mais sólida, né? Qual é a base? Na metáfora japonesa, parece que é o bambu, né? Que parece... Mas é porque os japoneses são interessantes, né? Porque tu olha a taquara, ela dobra, vai lá, mas volta. E a árvore mais robusta, ela é capaz... O vento a derruba, né? Sim. Então, os japoneses se inspiraram na natureza. Né, Lório? Não, acho que é bem isso, né? Basta qualquer tempestade aqui em Porto Alegre, a gente vê ruas caídas, árvore caída, vai ver uma paineira, árvores grossas, assim. E onde tem uma taquara, segue lá. Segue lá firme, né? Então é isso, acho que é Mas bem eu isso. também Flexibilidade, eu acho que uma instituição é isso, né? Quanto mais flexível ela for no sentido de... Mas uma taquara, se ela não tiver raiz, o vento leva. Claro. Né? Então ela tem que ter uma base, né? Assim, Ela tem boa tá raiz. bem enraizada, né? Tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura, né? Ela está fincada, né? Ela está... Eu acho que a gente agradecer, né, a iniciativa de você, da instituição, ir atrás da história, né, ir atrás dessas questões e difundir isso, seguir com essas questões, né, que parece importante essas questões, né, de que pessoas conheçam a nossa história, né, sabem qual é os valores que ela está, né, fundamentada, não? Para que não resista às ventanias que porventura virão e seguramente virão no futuro. Bom, então tá. Muito obrigado, Lores. Obrigado, Francischelli. Obrigado, Renata. Foi excelente. Obrigado por se disporem aí a estar com a gente. Também. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre uma questão que a gente ama tanto.
amamos a psicanálise, né, e amamos ter participado, né, na fundação da Brasileira. Muito obrigado.